Clima de Copa do Mundo, vou falar sobre Copa do Mundo. Aqui no Tom Fala das Coisas eu falo sobre absolutamente qualquer assunto. Por que não falar também de um tema tão relevante para o momento? Quais são as minhas memórias em relação a esta competição especificamente, Copa do Mundo? Eu vou tentar fazer desse vídeo o mais atemporal possível, porque vai que você, sei lá, encontra esse vídeo aqui no seu algoritmo do YouTube, o YouTube te manda pelo seu algoritmo esse vídeo agora em outubro. Você tá assistindo esse vídeo em outubro, a Copa já foi, você já sabe até quem é o campeão, mas decidi fazer um vídeo porque ontem a Copa 2026 começou. Me parece que faz bem menos que 4 anos que a gente teve uma Copa do Mundo, talvez porque a Copa do Mundo de 2022 aconteceu em novembro. E essas são uma das pouquíssimas coisas que eu me lembro sobre essa Copa do Mundo. Eu tive que pesquisar qual era o campeão atual da Copa do Mundo. Atual eu digo porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o atual campeão é o de 2022, que é a Argentina, que ganhou nos pênaltis da França. Eu não lembrava disso, eu não fazia nem ideia do placar do jogo. E olha que eu gosto de futebol. Ou pelo menos eu passei a gostar de futebol a partir de um certo momento da minha vida. Sou um jovem idoso de 36 anos e eu vivi por 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 9 Copas do Mundo. E eu me recordo de quase nenhuma. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu me lembro de cada uma delas. Eu acho até que se eu fosse um pouco mais inteirado no assunto futebol quando eu era bem novinho, talvez eu lembrasse da Copa de 94, mas eu não me lembro de absolutamente nada. O que eu me lembro quando eu era novinho desse jeito, com 4, 5 anos de idade, era que eu era palmeirense. Mas eu tenho foto minha com uma camisa do Palmeiras bem pequena e eu até hoje fico chateado de saber que alguém se desfez dessa minha camisa aí. Mas eu me lembro muito do Palmeiras como sendo palmeirense e eu acho que em algum momento não acharam que seria tão importante. Mas não vou culpá-los porque até 2011, 2012 eu não assistia futebol e não só não assistia como eu abominava futebol, eu odiava futebol. Só passei a gostar depois por conta de uma história que eu vou contar quando eu chegar na época entre uma Copa e outra. O que aconteceu na Copa de 94 e na Copa de 90 não preciso nem falar. Eu tinha 1 ano. Menos que 1 ano, eu acho. Porque se a Copa aconteceu no meio do ano de 90, e isso eu não conferi, também não vou conferir. Aqui no Tom Falar das Coisas, se você tá chegando agora, eu escrevo 0 roteiros. Copa do Mundo de 94, eu não lembro de absolutamente nada, mas fiz aquela observação que eu talvez lembrasse se eu fosse um pouco mais ligado nesses assuntos. Por quê? Eu me lembro de certas coisas que aconteceram quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Não sei se isso é normal pra todo mundo, mas eu acredito que sim. Mas eu me lembro dos videogames que eu jogava em 1994. Até quando eu começo a pensar sobre isso daí, eu fico pensando que a memória desses jogos é um pouco mais pra frente. Se me perguntassem que ano que você jogou tal jogo, eu ia pensar que seria 98, 99, mas não. No fim das contas, são jogos bem antes. Então, em 94, eu não me lembro de nada da Copa do Mundo. E se me perguntassem depois, quando eu já era um pouco mais crescido, quem era o campeão da Copa de 94, eu não saberia dizer. Era esse tanto quanto eu me importava com futebol naquela época. Em 98, quando eu já era um pouco mais velho, eu entrei na onda por conta da minha família. Eu tenho uma recordação muito vívida da final de 98. O resto eu não me lembro de nada. Eu me lembro dos comentários que fizeram durante a final da Copa de 98. Antes da final não me lembro de nada. Também não sabia a importância que uma Copa do Mundo tinha. E isso é até questionável, porque quem não gosta de futebol vai falar que não importa nem um pouco. As pessoas que argumentam esse tipo de coisa geralmente são aquelas que falam que Deveríamos estar fazendo hospitais com esse dinheiro. mas a gente vê a relevância de um título mundial como é a Copa do Mundo. Um evento hoje, não é só um título, é um evento. Mesmo se fosse só um lazer, ele movimenta dinheiro e ele faz parte da vida das pessoas e ele é a fonte de renda de várias outras pessoas. E não só pessoas que estão lá, os 11 jogadores correndo atrás de uma bola, como as pessoas também que não gostam de futebol costumam dizer, mas as pessoas que trabalham por trás, as pessoas que trabalham nos estádios, nos clubes de futebol. Eu moro no interior de São Paulo e eu assisto os jogos do interior da cidade, e em um desses jogos eu encontrei a cozinheira do time, que estava lá assistindo e torcendo, e o trabalho dela depende do futebol. Se não existisse o futebol, ela poderia cozinhar em outro lugar?
Claro, mas ela é contratada pelo clube para alimentar os jogadores que estavam lá no campo. Então ela se sente também ainda parte daquilo. Ela sentia um orgulho de fazer parte daquilo. Nem sei qual que é o salário dela, mas ela paga as contas dessa forma e ela se sente bem fazendo isso. E isso já é um privilégio. Uma pessoa que se sente bem trabalhando é um privilégio. A pessoa geralmente não gosta do trabalho. É muito difícil você gostar do seu próprio trabalho. E quando você trabalha com algo que você proporciona alegria para as pessoas, aí é muito melhor. Então, nesse caso, eu acho o futebol necessário. E se você consegue investir em algo que melhora a vida das pessoas no sentido do lazer, a alegria que ela tem com um passatempo, com algo que ela gosta de acompanhar, se tudo isso traz uma alegria para a pessoa, significa que investir nesta área já é benéfico. Porque a gente tem desgraça pra caralho já no planeta. O que eu me lembro desse jogo, da final do Brasil e França em 98, foi que falaram que o Ronaldo tava doente, que ele estava meio que passando mal. Até então eu não sabia nem quem era Ronaldo, não sabia o que isso iria significar para a partida, o que poderia influenciar. Só sabia que o cara tá doente. E daí? Acho que naquela época até devo ter perguntado: isso significa que ele vai jogar mal, papai? ou sei lá, falei alguma coisa desse jeito, mas o que eu me lembro de torcer para a final e que não deu em nada, né? Eu não me lembro de mais nada porque aquele jogo o Brasil perdeu. Agora, em 2002, eu já me lembro muito mais. Eu não era tão mais novo, tinha 12 anos. Essa idade já dá pra você lembrar quase de tudo. Como que foi 2012? Antes de 2012, tô falando 2012, cara. Em 2012 nem teve Copa. Entre 98 e 2002, teve um último evento futebolístico que é o que eu mais me recordo da vida, que foi a Libertadores do Palmeiras. E eu sempre me considerei palmeirense por conta dos meus tios e meus primos, mas eu não acompanhava. Em 99 eu passei a acompanhar. Eu lembro de 99 por conta do Felipão, por conta do goleiro Marcos, por conta do Oséias. E eu lembro do Oséias principalmente porque quando eu era criança eu chamava ele de Óseas. E aí eu lembro dele, do Paulo Nunes, com a máscara de porco. A Libertadores foi um caso atípico, onde eu, por alguma razão, decidi acompanhar junto com os meus amigos. Acho que era para eu ter assunto na escola. Por mais que a gente era criança e tinha diversos assuntos, e uma hora era comer terra, a outra hora era jogar Super Smash Bros. E na outra hora era a Libertadores do Palmeiras. Portanto, em 2002, eu passei a me importar um pouco mais com a Copa do Mundo em 2002 por conta disso. Havia o Felipão e o Marcos na seleção da Copa do Mundo. De resto, eu tenho uma memória também que está gravada na minha mente do Ratinho na Sônia Abrão falando que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo em 2002. E eu acho que isso ia na contramão do que a maior parte das pessoas estava falando naquela época. Posso estar enganado, mas o que eu me lembro era que o pessoal não estava muito acreditando no título da Copa do Mundo de 2002. Estava todo mundo falando da lesão do Ronaldo, e isso eu me lembro também, falando sobre esses jogadores. O Ronaldo, principalmente, Rivaldo, Roberto Carlos, e aí tinha Marcos e Felipão, que pra mim eram um pouco mais relevantes por conta do Palmeiras. Marcos ainda jogava no Palmeiras. Não preciso entrar em detalhes sobre a história do Palmeiras aqui. Tô falando de Copa do Mundo. É que eu sou palmeirense, né? Se você ainda não percebeu. 2006 foi uma Copa do Mundo onde eu não me lembro de quase nada. Nada mesmo. Em 2006, se eu lembro de alguma coisa da Copa do Mundo de 2006... Vanucci bêbado. A única coisa que eu me lembro é o campeão da Copa do Mundo de 2006 e não é por conta da Copa do Mundo, é por conta do Vanucci bêbado. Mais pro final do vídeo eu vou falar sobre eventos de Copa do Mundo que eu me recordo, que eu não sei em que Copa do Mundo aconteceu, mas em 2006, pra você que é muito novo e não sabe dessa história, o Vanucci, ele era um apresentador esportivo como é o Neto, só que no caso dele ele era um pouco mais sério. E ele claramente entrou no ar alterado. Falaram que ele estava bêbado, ele depois falou que foi grog de efeitos de remédios, mas o que acontece foi que ele entrou e ele falou: Itália campeã mundial de futebol. Com todos os méritos. Itália, campeã mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular.
reformular, é hora da gente mudar ou mudar de vez. Copa 2010. África do Sul também não é assim tão longe, é logo ali. Ele fala desse jeito e foi isso que me fez para sempre lembrar que a Itália é campeã mundial de futebol. E que foi em 2006, porque depois ele fala África do Sul também não é assim tão longe, é logo ali. Caso contrário, seremos comida de leões. Ou seja, a Copa de 2010, que foi na África do Sul, o que eu me lembro, partindo de 2006 para 2010, é que ela foi na África do Sul, e também não seria só por conta do Vanucci que eu iria lembrar disso, né? Foi em 2010 que surgiu o Waka Waka, e a partir daí o Waka Waka se tornou a melhor e única música da Copa do Mundo. E é o que faz com que a Shakira abra uma Copa do Mundo em 2026. Mas o que eu me lembro de 2010 é basicamente isso. Eu me lembro da música da Waka Waka, e não só da Waka Waka, mas a música da Coca-Cola também, que era Waving Flag, era muito boa. E em 2010, não me lembro da Copa, mas eu me lembro que eu já estava na faculdade, eu já tinha carro, eu já dirigia pela cidade daqui do interior que eu morava com o Waka Waka tocando em dias de jogo. Eu me lembro de um jogo que foi justamente o jogo que o Brasil foi eliminado, não lembro nem qual foi. Foi contra a Holanda, se eu não estou enganado. Mais uma vez, eu gosto de futebol, mas eu não sei de histórias da Copa do Mundo. Ainda mais em 2010, que eu só ligava para futebol na Copa do Mundo. Passei a voltar a ligar para futebol e ser palmeirense de fato depois de 2011. Mas em 2010, na eliminação do Brasil na Copa do Mundo, eu lembro que eu assisti na casa dos meus pais. Chamei um amigo meu, chamei umas amigas dele e a gente acabou fazendo um churrasco lá. Ficamos em 6 pessoas lá assistindo o jogo. Eu tava afim de uma menina naquela época lá que ele chamou. E no fim das contas, hoje eu estou solteiro. Isso foi a Copa de 2010. 2014, aí eu já gostava de futebol. De 2010 para 2014 teve toda essa virada na minha vida em relação ao futebol. Em 2011 eu comecei a gostar de futebol ainda morando aqui no interior. Eu devo tudo ao Cartola, cara. Eu detesto admitir, mas essa bosta de joguinho do Cartola foi o motivo de eu passar a gostar de futebol. Eu comecei a pensar no futebol de outra forma. Eu ficava pensando em assistir os jogos, em acompanhar os jogos, porque eu queria ganhar no Cartola. E naquela época era o Cartola e só. Não era Cartola da Globo, ele era Cartola. Ele tinha as mesmas coisas que a gente tem hoje, com um layout mais intuitivo do que é hoje. Aquela bosta de site do Cartola que fez eu parar de jogar Cartola por conta daquela bosta de site. Fico chateado como a Globo pegou uma parada legal e acabou com o Cartola. Hoje em dia o Cartola não é nada comparado ao que poderia ser e ao que era. É triste, cara. É uma empresa bilionária pegando algo de valor, basicamente comprando para que nenhuma outra concorrência compre, parece. E aí arrebentou com o produto, cara. Fazendo uma comparação bem nada a ver, mas é quase o que aconteceu com o Banjo-Kazooie. Pra quem não sabe o que é Banjo-Kazooie, é uma franquia de jogos que era da Nintendo, mas ela era produzida pela Rare, a Rare. Eu chamo de Rare porque era assim que eu pronunciava quando criança. Fez Donkey Kong 64, fez Donkey Kong Country, fez vários jogos muito bons, muito aclamados. E aí a Rare foi vendida para Microsoft. O que a Microsoft fez com Banjo-Kazooie? Com essa IP? Nada. Fizeram uns jogos muito ruins, uns jogos bem meia boca, e nunca mais. Enfim, Banjo-Kazooie, a Microsoft fudeu com Banjo-Kazooie, espero que um dia volte. Mas não dá pra ter tanta... Não dá pra ser esperançoso hoje em dia. Em 2026, se você ainda tem esperança, você tá vivendo de uma forma muito privilegiada. Quase impossível você ter esperança sobre qualquer coisa em 2026. Enfim, e falando em falta de esperança, talvez essa esperança tenha morrido em 2014, com a Copa de 2014, porque em 2014 aí foi a pior das Copas, pra você se lembrar. Foi uma Copa muito, muito boa de se viver até o 7-1. Aí depois disso acabou e afundou tudo. Eu tenho teorias de que se a gente não tivesse perdido de 7-1, talvez a Dilma nem tivesse sido impeachada. Me dá essa sensação, cara. Mas é uma teoria, claro. A gente precisa viajar para um outro universo, para ver um universo onde o Brasil perdeu de 1-0 para a Alemanha e um universo onde o Brasil ganhou de 1-0 e caiu fora na final para a Argentina.
quem sabe. Aí a gente vai viver num apocalipse nesse cenário, mas vai ter algum universo onde o Brasil não tá na merda que tá hoje, não passou por toda a merda que passou, só porque o Brasil teve um resultado diferente na Copa de 2014. Mas voltando um pouquinho sobre o que aconteceu entre 2010 e 2014, eu passei a gostar de futebol por conta do Cartola. Justamente quando eu estava voltando a morar em São Paulo, que eu estava voltando do interior para morar na capital, e aí eu fui morar com o meu avô, e o meu avô é palmeirense até hoje. Eu passei a acompanhar mais jogos do Palmeiras com ele. E eu fui assim me tornando palmeirense. Acompanhei o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil de 2012 e a partir de 2012 eu passei a acompanhar o Palmeiras em absolutamente tudo. Porque em 2013 eu morei sozinho em São Paulo, do lado do Pacaembu. E naquela época o Palmeiras estava jogando no Pacaembu, por conta da reforma do Allianz Parque. Então eu ia em quase todo jogo do Palmeiras em 2013. Acompanhei a Libertadores, acompanhei a Série B, os jogos eram mais baratos por conta disso. A minha vida em 2013 foi em função do Palmeiras. E teve um outro agravante, também fica aí um alô para os meus amigos que estão assistindo esse vídeo, que são os meus amigos palmeirenses. A partir daí eu acompanhei qualquer tipo de futebol, qualquer tipo de campeonato brasileiro, pelo menos. Então em 2014 aconteceu o que aconteceu. Em 2018 a Copa do Mundo foi bem fraca na minha mente. A Copa do Mundo de 2018 junto com a Copa de 2022, elas estão meio que juntas pra mim na cabeça. Não consigo me lembrar de muita coisa. Como eu comentei no início do vídeo, eu não lembrava nem quem foi o campeão da Copa de 2022. Pra mim, a Copa de 2018 aconteceu na Rússia. Mas eu acho que eu posso estar trocando uma coisa com a outra, que a Copa de 2022 que foi no Catar, uma delas foi no Catar, não me lembro qual. E agora teremos a Copa de 2026, onde eu espero ter mais recordações, desde o início até o final. Essa primeira Copa do Mundo que eu acho que eu vou conseguir assistir todos os jogos, sem exceção. Teve uma Copa aí em Seul de 2002? É isso aí, é assim que eu vou acabar esse vídeo. Ah, lembrei. Eu ia falar de eventos de Copa do Mundo que aconteceram em alguma Copa do Mundo, obviamente, mas que eu não me lembro em qual. São só 2, por isso que eu deixei pro final. São 3, na verdade. O primeiro é o Waka Waka, mas isso daí eu já mencionei porque eu sei que é em 2010. O segundo evento de Copa do Mundo que eu me lembro pra sempre é o gol do Van Persie de peixinho. Aquele gol foi um absurdo, não me lembro em que Copa foi, não lembro contra quem foi, só me lembro que ele deu um gol pulando que nem uma foca, não sei porque chamam de peixinho, mas ele pulou quase como uma foca e foi um absurdo de gol. É o tipo de gol que eu me lembro. Na minha cabeça eu vejo a imagem desse gol da mesma forma que eu vejo aquele gol do Robinho de cobertura no Rogério Ceni, do Palmeiras contra o São Paulo. Terceiro evento marcante de Copa do Mundo que eu me lembro é a cabeçada do Zidane. Não me lembro nem em quem, mas eu lembro que o Zidane uma hora veio e cabeceou o peito de um dos jogadores. E aí ele fingiu dor no rosto. Que pra mim é perfeito pra toda essa cena, porque aí mostra como o jogador de futebol é fingido pra caralho, né? Eu tava editando esse vídeo e eu lembrei de um último evento marcante pra caralho, que na verdade é mais um gol marcante pra caralho das Copas do Mundo, que é a coisa que eu mais me lembro quando eu penso em Copa do Mundo. Não sei como que eu esqueci de falar isso quando eu tava gravando o vídeo, mas aí agora editando eu tive que vir aqui gravar de novo só pra mencionar o gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, que foi uma puta de uma coisa, cara. Na hora eu me lembro que a minha cabeça deu até uma tontura de tanto que eu comemorei na hora. Aquele gol que o Ronaldinho Gaúcho fez, a bola fazendo aquela curva, essa imagem tá gravada na minha mente, da mesma maneira que eu comentei do gol do Van Persie. E na hora que eu tava editando, falei: mano, não vou deixar de mencionar isso. Absurdamente clássico, se tratando de Copa do Mundo. É um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo, na minha opinião, e é o gol que eu mais comemorei em toda a história da Copa do Mundo na minha vida. Mas foi isso, cara. Se você lembra de algum evento muito marcante da Copa do Mundo, dentro ou fora do campo, de alguma Copa do Mundo que você viveu, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, e quem sabe até acabo me lembrando desse evento também. Mas no fim das contas eu espero que, por mais que eu não tenha nenhum tipo de vínculo com a seleção atualmente, a gente sempre acaba torcendo pro nosso próprio país. Espero que o Endrick jogue bem pra caralho nessa Copa. Espero que os jogadores do Palmeiras que estão na Copa do Mundo não voltem lesionados e que também façam boas Copas.
para os países deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e é isso aí. O Tom Fala das Coisas fala de absolutamente qualquer assunto e posta vídeo aqui toda sexta-feira às 2 horas da tarde. Então se você ainda não é um inscrito, se inscreve mais uma vez, que isso me ajuda demais. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais.